Olá, professores! Dando continuidade no programa de reflexões pedagógicas da rede, a equipe da educação infantil, então, pensou uma temática para esse segundo encontro sobre a relação escola-família, fortalecendo vínculos em tempo de distanciamento social. Bom, com a suspensão das atividades escolares presenciais por conta da pandemia, as escolas hoje enfrentam um grande desafio de encontrar novos mecanismos para o fortalecimento dos vínculos com as crianças, a família e a comunidade. Preservando a identidade da educação infantil e a ação pedagógica dos seus profissionais, essas novas ações não se configuram meramente na entrega, por exemplo, de atividades que trazem muitas vezes um cunho escolarizante, conteudista para as famílias realizarem com as crianças no ambiente familiar, a fim de assegurar um possível cumprimento da frequência e da carga horária anual. Escola e família são dois contextos sociais diferentes, com funções sociais diferentes, porém elas têm um único objetivo em comum, que é educar e cuidar as crianças. Quando a gente pensa esse cenário de restrições, de vulnerabilidades, de estresse por conta da pandemia e, consequentemente, esse distanciamento social, o Conselho Nacional de Educação ele trouxe algumas orientações com relação à escola buscar, então, uma aproximação por meios de canais de comunicação virtuais, para que os professores criem, estabeleçam, potencializem esses vínculos com as famílias e com as crianças, Estreitar os vínculos é uma orientação necessária para esse momento. Pensar, então, em propostas de atividades nesse ambiente familiar, é uma forma saudável das escolas, então, se aproximarem das crianças e considerar, principalmente na educação infantil, que as crianças de 0 a 5 anos, elas aprendem e se desenvolvem prioritariamente brincando. Os eixos norteadores das ações e das práticas pedagógicas na educação infantil são as interações e as brincadeiras. Deste modo, não podemos perder de vista esse princípio estabelecido, assegurado pela LDB e pelas diretrizes curriculares nacionais da educação infantil. Escola e família compartilham a responsabilidade na ação educativa das crianças, A escola, ela é um espaço institucional não doméstico que tem uma função sociopolítica, que é educar e cuidar as crianças, complementando então a ação da família. A família já é esse primeiro ambiente, esse primeiro contexto de educação e cuidado da criança. A LDB então vem nos garantir, que a educação infantil então complementa a ação da família e da comunidade e que devemos juntas, em parceria, assumir a responsabilidade do cuidado e da educação das crianças. E aí, então, considerando esses aspectos legais, a gente, então, precisa pensar, neste momento, como efetivamente garantir esses princípios. A escola, então, precisa potencializar esse vínculo com a criança e a família, aproximar esses dois contextos de desenvolvimento infantil,
articulando experiências que se tornem saudáveis e que realmente promovam aprendizagens e desenvolvimento nas crianças. Mais então do que a gente cumprir exigências administrativas ou demandas burocráticas, né, das redes de ensino, a gente precisa então criar maneiras de trabalhar conjuntamente a tarefa educativa de pais e de professores. Então, esse caminho requer mais do que nunca integrar os saberes desses dois contextos. E aí a gente então pensa, né, a partir dos estudos que estão sendo divulgados, apesar de poucos, mas nós já temos grandes estudiosos da área da educação infantil debatendo essas questões e o foco se torna para essa potencialização no vínculo com a família, né? Entender que a família não tem a responsabilidade de garantir efetivamente toda a ação pedagógica e as aprendizagens e o desenvolvimento integral da criança, mas o professor, ele é o conhecedor da criança e um parceiro dos pais. Então, ele é um profissional especializado na educação infantil e ele precisa então ajudar a família a pensar sobre a criança, sobre a infância, principalmente nas interações que promovam aprendizagens, né, durante esse isolamento social. Então, alguns princípios são extremamente importantes serem garantidos. Hoje a gente tem em mente, né, dentro desse contexto, alguns princípios a serem garantidos nesse estreitamento de vínculo, nessa forma de potencializar a parceria com a família. Então, os princípios principais nesse momento é a sensibilidade ao lidar com a criança e com a família e as suas demandas, o acolhimento, o respeito e o diálogo. Quando a gente pensa a respeito do diálogo, né, é garantir um canal efetivo de comunicação, né, com as famílias. Não há uma regra, não há uma forma única para se pensar esses mecanismos de comunicação, mas a gente precisa considerar, né, a diversidade cultural, social e econômica dessas famílias e principalmente garantir o envolvimento, né, e a aproximação com as famílias em estado de maior vulnerabilidade e distantes da escola, né? Outra questão extremamente importante é o respeito à diversidade dos modos, né, dos contextos familiares, a dinâmica relacional dessas famílias, seus costumes, suas tradições e a forma peculiar delas se regularem nesse tempo e espaço, né? Outro aspecto, então, é o acolhimento, esse princípio, né, de acolher as crianças e as famílias, né, tendo um olhar mais intersetorial, ajudando-as na resolução de problemas de saúde, de questões psicológicas e emocionais, buscando então ajuda para obter atendimento na saúde, na assistência social, na justiça. Então, é voltar o olhar para essas ações também intersetoriais nesse momento. Outro princípio, né, fundamental, mais do que nunca, é a sensibilidade, proporcionar momento, então, de escuta das crianças, né? Quais são seus sentimentos frente a todo esse distanciamento social, né? Os acontecimentos, que saberes estão sendo construídos nesse âmbito familiar, né? E como, então, principalmente está essa relação dos adultos com as crianças nesse momento.
Esses princípios que destacamos aqui, o respeito, a sensibilidade, o acolhimento e o diálogo, são evidenciados, né, em alguns documentos, em algumas produções recentes, como veremos aqui. Uma das produções recentes que evidenciam esses princípios é a pesquisa feita pelo Núcleo Ciência pela Infância, denominado Repercussões da Pandemia de Covid-19 no Desenvolvimento Infantil. Essa pesquisa, ela ressalta e fala a respeito da questão do que o ambiente familiar, ele pode ser um refúgio para a criança ou, infelizmente, uma ameaça para o seu desenvolvimento saudável. E por isso nós temos que ter cuidado. Então, seria interessante que todos os professores pudessem ler esse documento e entender um pouco mais. E ele principalmente fala dessa questão da tecnologia também, como veremos a seguir. Neste link, vocês poderão encontrar essa pesquisa na íntegra. E continuaremos falando sobre esse distanciamento social neste período em que as crianças estão em maior restrição de interação por longos períodos em casa. E nessa pesquisa, ele fala a respeito disso, né? Que tanto por questões de saúde quanto por razões pedagógicas, o ensino à distância não é um recurso recomendável para as crianças na primeira infância. Tem todo um estudo lá, quem quiser pode entrar nesse link, que vai encontrar questões que vão complementar o que eu estou falando aqui, que é mais rápido, né? Mas que vocês vão poder ver que nessa fase a criança aprende por meio de experiências concretas, interativas e lúdicas. E que seria interessante que a gente tomasse cuidado, que crianças menores de 2 anos, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que crianças com menos de 2 anos não sejam expostas a telas. Por mais que a gente mostre, que mande vídeos, que as crianças vejam aqueles olás da professora, quer dizer, ela não pode ficar muito tempo nisso. E para as crianças de 2 a 5 anos, o tempo deve ser limitado a 1 hora diária. E até por isso que vocês verão que nós temos mandado na TV Remy links, histórias, quadros pequenos, para que as crianças não fiquem tanto tempo na TV ou no celular, no tablet, né? Que é importante essa questão da brincadeira, dela participar de coisas com as famílias. Por isso que a gente está pensando, né, nessa questão da relação família-escola, que a gente precisa pensar em todo esse acolhimento, em todo esse respeito com as famílias, e os professores precisam pensar nisso. Cada um vai ter um jeito de pensar a respeito dessas questões. Nós da GEINF, pensando nessa proposta da TV Remy, elaboramos quadros tentando assegurar os princípios pedagógicos e as questões de saúde recomendadas na pesquisa e em outros documentos que falam sobre a infância, trabalhando a questão das múltiplas linguagens. E dentro desses quadros saiu o Baú de Histórias, o Soltando a Voz, o Reminho Curioso, que vai tratar dessa questão do conhecimento científico em todas as áreas, a Família em Ação para os Bebês, O Mundo ao Meu Redor, o Eu Artista, que tentaremos ampliar o repertório das crianças, e os jogos e brincadeiras, que é importante que as crianças tratem disso, que as famílias possam ensinar às crianças os jogos e brincadeiras da sua infância. Brinquem com as crianças com as coisas que tem, com os objetos que tem dentro de casa. Então é isso que a gente quer mostrar nesse quadro. E para fortalecer esse vínculo da família com a escola, nós pensamos em algumas ações seguras, reais e afetivas para fortalecer o vínculo com a criança e sua família. Outra ação interessante a fazer com os pais, a dar para os pais nesse tempo de pandemia, é defender uma rotina saudável nas casas, mostrar como é que as crianças podem se organizar internamente com uma rotina elaborada conforme suas necessidades, promovendo segurança e confiança,
né? Nós podemos elaborar um manual de apoio e recomendações para uma rotina familiar no período de pandemia. Nós podemos ajudar esses pais a pensarem, mais do que a gente pensar em atividades para pintar, para desenvolver a questão da linguagem oral e escrita, é pensar nesse jeito que as crianças têm de conviver todo dia, de estar todo dia em casa, e que ela precisa brincar, precisa se relacionar com esses pais, né? Ou com essas pessoas que estão cuidando delas. Elas precisam de brincadeiras, de questões que elas possam sentir-se acolhidas, respeitadas. Outra ação importante é promover a escuta e apoio às famílias na relação com a criança. E por que a gente tem que fazer isso? É com o intuito de contribuir para a compreensão das especificidades e necessidades de cada faixa etária. E essas questões, elas precisam ser feitas para que ajudem as famílias com demandas. Por exemplo, as famílias têm muitas questões que não são tanto da escola, mas que também acontecem lá, que é a questão do desfraude com as crianças bem pequenas, a questão do desmame, a questão do faz de conta, né, que tem tanta coisa legal numa casa que eu posso fazer com coisas simples, que eu não preciso ter tantos materiais, e que eu posso mostrar, dar ideias para esse pai, como é que eu vou evidenciar, vou promover esse espaço para a criança brincar de faz de conta. A questão do brincar, que mesmo em espaços pequenos, eu posso, com poucos materiais, com materiais não estruturados, eu posso dar voz e vez para as crianças brincarem da forma que elas preferirem, né? Os pais também têm uma grande dúvida com a questão da agressividade, da ansiedade, porque nesse tempo de pandemia, as crianças têm menos espaço para correr, para se movimentar, então acabam ficando. Elas também têm esse medo, né? Assim como nós estamos com medo da pandemia, dessa doença que a gente não sabe para onde vai, a gente está todo assim. As crianças também têm questões que a gente precisa ajudar esses pais a pensarem a respeito disso, né? Então, a melhorar essa questão da ansiedade das crianças, da agressividade, como é que eles fazem? Vai dar uma outra formação isso aqui, né? Mas pra gente poder ir pensando a respeito disso, a questão do sono, a irritabilidade, a alimentação, a oralidade, a escrita, e tem tantas outras questões que a gente precisa pensar para fazer com esses pais. Como, por exemplo, valorizar os momentos e ações próprias do contexto familiar para enriquecer o processo de aprendizagem e desenvolvimento de cada criança. Essas atividades do dia a dia, como molhar plantas, como a mãe quando está estendendo roupa, isso tudo pode ajudar as crianças nesse contato, nessa afetividade que os pais, apesar de estarem lá nas suas casas fazendo, ou as pessoas que cuidam delas estarem fazendo as atividades cotidianas, eles podem envolver as crianças nisso, e isso vai ajudá-las, né, nesse desenvolvimento, nessa questão da conversa, da linguagem, desse afeto, de estar mais próximo dos seus pais ou das pessoas que as cuidam. E para finalizar essa nossa conversa, nós elencamos algumas propostas de experiências sugeridas para casa, para valorizar as maneiras como as crianças aprendem, que são pelas interações e brincadeiras. Então nós procuramos na rede, então vão aparecer aqui algumas fotos, né, que nós retiramos de todas as propostas interessantes que a rede postou, né? Tem a questão de kits de brinquedos que enviaram para casa, teve gente que mandou kit de festa junina. Então tem várias coisas que podemos organizar para manter esse contato com as crianças. Outra ideia interessante que podemos organizar são encontros para manter o sentimento de pertencimento de uma turma, porque às vezes a criança não quer ver só a professora, ela quer também, né, ver o amiguinho, e esse sentimento de pertencimento, esse vínculo afetivo é interessante que a gente, então tem algumas e-mails, algumas escolas que têm colocado na rede, né? Então é importante que a gente se inspire
nessas propostas para poder fazer. E uma delas foi esse encontro via vídeo para parabenizar os aniversariantes do mês da turma, né? Esse aniversariante vão se encontrar de vez por outra. Ah, mas eu não consigo fazer isso. Não tem problema. Cada um vai encontrar uma forma de chegar até seus alunos. Outras questões que têm aparecido é a questão da carta. Muitas pessoas começaram a trazer isso de volta, né? Que tem muitas crianças que nunca receberam uma carta pelo correio. Então é uma coisa interessante que algumas instituições têm feito, de mandar cartas da professora. Então tem crianças, tem depoimentos muito legais das crianças falando que, poxa vida, eu nunca tinha recebido uma carta pelo correio, né? Porque geralmente a gente só fala por WhatsApp, por e-mail, e receber uma carta da professora em casa foi muito interessante. Então nós temos vários depoimentos a respeito. Nós podemos pensar em kits com desenhos, com fotos, vídeos com mensagens da professora, das crianças da turma, assistentes e demais profissionais. Então todos eles podem pensar em alguma coisa, como a gente já tem visto isso na rede, né? A questão da gravação de vídeos, né, no espaço da sala, para que a criança possa ver esse espaço que é dela, que por mais que ela tenha ficado pouco tempo este ano lá, ela tem uma certa lembrança. Então ver aquelas pessoas que trabalharam com ela, que vivenciaram com ela determinadas experiências, ver essa professora ou essa assistente cantando, mostrando. E uma sugestão interessante é a gravação de vídeos no espaço da sala, porque as crianças, por mais que elas tenham tido pouco tempo nas EMEI, na instituição, elas vão sentir saudades desse espaço. E seria interessante que esses professores gravassem, né? Músicas, brincadeiras, atividades corriqueiras do cotidiano das crianças, que elas possam se sentir pertencentes daquele lugar, né? E a gente já viu várias experiências nas redes sociais, cantando músicas, fazendo brincadeiras. Então isso é interessante e é uma sugestão que todos podem, a partir disso, se inspirar e tentar fazer para estabelecer esse vínculo com as crianças. Bom, professores, o objetivo desse momento de formação era justamente refletir sobre a relação escola-família, trazendo algumas possibilidades para o período de distanciamento social. Nós agradecemos a participação de vocês, desejamos muita saúde e um grande abraço e até a próxima. E muitos estudos!